todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. Uma semana aí bem complicada, realmente, muita notícia, principalmente muito acontecimento geopolítico nesse momento, se movendo neste fim de ano, que tem impactado aí cotações de commodities. Nós vimos o que está acontecendo com o preço do petróleo, vamos entender um pouquinho realmente o que está acontecendo, o que pode acontecer com relação aos preços do petróleo. Temos visto as manifestações lá na China, então a gente está vivendo realmente um momento um pouquinho tenso nesse fim de ano. Ontem nós tivemos divulgação de alguns dados que deveriam ter sido publicados na sexta-feira, mas devido ao Dia de Ações de Graças, na quinta-feira, esses dados foram adiados para ontem, que é o relatório das posições dos grandes especuladores pelo CFTC, que é uma espécie de CVM lá dos Estados Unidos, que é quem monitora e faz a auditoria nos contratos futuros de commodities. Então, hoje eu vou mostrar para vocês as posições agrícolas e os especuladores estão reduzindo posições em commodities agrícolas. Até no trigo, eles já estão short já nas posições do trigo mole negociado na Bolsa de Chicago. O que está acontecendo se nós temos um cenário para o trigo, que nós temos acompanhado a Austrália com problema, a Europa com problema, América do Sul aqui com problema, principalmente vindo para os Estados Unidos. Uma outra notícia é a quantidade, o volume de chuvas que aconteceu no Paraná, na porção leste do estado, ontem à noite. Houve até queda de barreiras, ali desmoronamentos na rodovia que vai de Curitiba, do Paraná para São Paulo, a 116. Ficou interrompida, não vi ainda se está liberado por lá, mas eu acredito que sim. E houve uma queda muito forte no sentido Paraná-Santa Catarina, pela BR-376, realmente muitos veículos foram atingidos. As equipes de busca, e elas estão ainda trabalhando no resgate lá, tiveram que suspender os trabalhos nessa madrugada devido às condições de solo por lá, mas já teve, infelizmente, ali um morto já nesse acidente. Tem algumas imagens ali até parecem muito chocantes, na verdade, ali de como que esse deslizamento acabou atingindo ônibus, caminhões, veículos, e os trabalhos de resgate estão acontecendo nesse momento. Foi uma chuva de mais de 100 milímetros ontem, realmente não parou de chover aqui na região próxima a Curitiba em nenhum momento. Algumas imagens começam a chegar para nós com relação à condição da lavoura da soja nessa porção leste do estado, principalmente. E a umidade tem afetado lá. Vou mostrar uma imagem para vocês aqui da nossa plataforma do Relatórios Agro já, para mostrar como que está esta situação. Então vamos dar uma olhadinha na Bolsa, vamos ver o que já está acontecendo na Bolsa. Vamos começar pelo café. O café que está subindo. Ontem o café teve um dia de queda, hoje ele está subindo um pouquinho, uma queda ontem muito pequenininha, foi quase que um ajuste técnico. Realmente, e hoje o preço subindo um pouquinho mais, 0,68%, a 163,95 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento de setembro a 1,6405 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 0,92. Parte dessa alta também podemos dizer que é ajuste técnico, né? A gente olha aqui que as cotações elas estão fazendo basicamente só pavio aqui para ambos os lados. Aqui não sei nem se dá para considerar um doji isso daqui. Se tiver algum analista técnico aí, pode me dizer se isso daqui considera um doji, mas muita indefinição nesse momento. Uma coisa que colabora para a alta hoje é a volta da queda do DX em 0,46% a 106,17 pontos. Ontem, na abertura, ele estava caindo e durante o dia ele acabou revertendo o movimento, foi para cima, voltou para cima de 106 pontos e hoje ele está caindo. Essa semana nós temos muitos dados importantes econômicos sendo publicados. Nós temos na quarta-feira e na quinta-feira nos Estados Unidos, nós temos PMI, nós temos o PCI
Eu mostrei ontem lá, 71% diz que está entre bom e excelente, 29% está ruim. Então a gente vai monitorar agora o desenvolvimento das lavouras nesse pegamento agora, início da frutificação, realmente. Ó, o Kleber falando aqui, e essa chuva acha que pode impactar negativamente ou positivamente? Não. Eu acho que foi uma chuva pontual, Kleber, ontem. Eu acho que por enquanto ainda não é cedo para falar devido ao volume de chuva, mas claro que não está muito bom. Indo para a Bolsa de Chicago, a gente vê que o trigo hoje ele está subindo um pouquinho, né? Depois de quantas quedas que nós tivemos no trigo, né? Ele renovou lá no pós-guerra lá $13, $14 o bushel. Teve mais um teste aqui na faixa de 12,70 o bushel e desde então ele veio caindo bastante, ainda trabalhando quase na posição sobrevendida e trabalhando bem abaixo das médias móveis. Se o trigo está com um cenário tão apertado, por que o preço acaba caindo? E ontem o CFTC divulgou o relatório de posições de fundos e no trigo eles estão vendidos. O trigo mole negociado na Bolsa de Chicago, eles estão vendidos. Eles estão short em 50 mil contratos. Então, a gente vê a posição do CFTC aqui, ó, menos 50 mil contratos. Eles liquidaram 6.622 contratos na última semana, a linha que o relatório do CFTC contempla, né, de quarta-feira da semana anterior até quarta-feira da semana passada. Por que o trigo está caindo se nós temos um cenário tão complicado? Problemas na Argentina, que deve colher uma das piores safras aí dos últimos 15, 20 anos, problema na Austrália, com excesso de chuvas, umidade, problemas de logística por lá. A Europa teve bastante problemas, a Ucrânia está com problema. Nos Estados Unidos, ontem foi divulgado também o relatório com relação ao avanço do plantio por lá e terminou o plantio, só deixa eu encontrar aqui, ó, o fundamento aqui. O plantio por lá já foi concluído e as condições de lavouras ficaram basicamente estáveis, né? Houve as condições boas, excelentes, que haviam melhorado na semana passada, ficaram estáveis nessa semana. As condições médias perderam 1 ponto para as condições ruins e muito ruins. Então aumentou 1 ponto. Não é uma boa notícia essa estabilidade, porque ela se estabilizou num patamar muito ruim. A gente vê por esse mapa aqui, por esse gráfico aqui, como está ruim a condição do trigo de inverno nos Estados Unidos. Ele que já basicamente finalizou o plantio, 96% já do plantio foi concluído esta semana, está aqui, então a gente já, essa semana virtualmente encerra esse plantio, ele vai hibernar durante um período e a colheita começa lá no mês de abril de 2023, então a gente tem um período aí de escuro com relação ao desenvolvimento devido ao inverno. Na Europa, a situação ela é realmente muito parecida. Então, por que está caindo? Porque a Rússia continua conseguindo exportar trigo. Apesar de toda a conversa, tentativas de sancionar o país, o fluxo de trigo, de fertilizantes, de petróleo continua saindo basicamente normal. Então, países que até não eram tradicionais compradores de trigo russo, como é a China comprava quase nada de trigo russo, uma porque ela produz muito bem. Essa temporada ela teve problemas de produção de trigo, mas ela comprava muito da Austrália, principalmente. E agora, daí, até ano passado, teve uma treta entre os dois países, e com o desconto dos produtos da Rússia, a China foi para o país e começou a comprar bastante coisa por lá. Isso tira movimento de outras bolsas, então você reduz o volume negociado na Bolsa de Chicago, e leva esse volume negociado direto no físico ou em alguma outra bolsa alternativa, talvez até mesmo a bolsa de Dalian, ou você negocia só no físico mesmo, ali em negociações que acontecem só entre grandes empresas devido ao gerenciamento de risco. Então isso tem tirado o apetite no trigo norte-americano. Até as vendas, as inspeções que foram divulgadas ontem mostraram que só 198 mil toneladas foram embarcadas nos Estados Unidos na semana encerrada no dia 24 de novembro. E o volume tem sido muito baixo já há bastante tempo, até devido aos preços, né?
Lembrando que a Bolsa de Chicago, ela refere-se à realidade norte-americana. Houve um volume maior, mas esse volume aqui ele é maior comparado com o baixo volume. Nós estamos falando em 800 mil toneladas, que é um volume baixinho. Deixa eu ampliar aqui. 20 anos. Aí, cara. Vamos ver se eu consigo mudar esse gráfico aqui. Não, ele vai caminhar. Mas você vê que é um volume assim bem razoável, bem pequeno, realmente em comparação que já houve no passado. Os Estados Unidos que chegou a aportar aqui 800, 900, 1 milhão de toneladas, agora a gente está falando em menos de 200 mil toneladas. Então, a procura pelo cereal norte-americano está pequena, isso pressiona os preços para baixo. O cenário é muito parecido com o milho. O milho também teve cortes de posições, segundo o CFTC, eles ainda estão comprados, os fundos ainda estão comprados no milho, mas eles reduziram em 6 mil contratos, 6 mil lotes no último relatório do CFTC. Então, aqui está a posição. Deixa eu alargar aqui, aumentar o tamanho da linha atual para conseguir visualizar melhor. Então, eles ainda estão comprados em 170 mil lotes, realmente, mas houve mais uma redução aqui de 6 mil lotes na última semana. As inspeções de exportação mostraram que 302 mil toneladas só foram embarcadas na semana encerrada até o dia 24 de novembro. É um volume baixo, mas é porque o trigo, o milho norte-americano está muito caro. Tem saído o fluxo lá do Mar Negro, o Brasil tem batido recorde de exportação, já começa a ter fluxo para a China também de cereal, então a gente tem esse volume caindo bastante aqui nas inspeções para exportação de trigo. O programa norte-americano, eu acredito que deverá passar por uma revisão, vamos dizer aqui, USDA, Sales Export. Eu acho que os Estados Unidos não vai conseguir exportar o que o Departamento da Agricultura está prevendo por lá. Eles não mexeram no último relatório, ainda está com 54,6 milhões de toneladas, só que ao commitment, 17 milhões de toneladas. Ano passado estava com o dobro, 34 milhões de toneladas. Além de um commitment extremamente baixo, o outstanding, que é aquilo que já foi vendido e não foi embarcado, ou seja, precisa embarcar, está em 12 milhões de toneladas. Efetivamente, o que já saiu foram 5 milhões. Então, é muito baixo. Para você ter uma ideia comparativa com a soja, o projetado pelo USDA, 55,6 milhões, e o commitment já está em 36 milhões. Ou seja, ele já começou com quase 70% do programa norte-americano já está no commitment. São quase 20 milhões para serem embarcados, mas já 17 milhões já foram exportadas, já embarcou essas exportações, e nós vimos ali nas últimas semanas que tanto a demanda se apresentou para novas compras, como nós vimos também o volume inspecionado para embarque indo muito forte. Aqui no Brasil a gente já teve a redução normal também, estamos com o plantio sendo realizado nesse momento, quase 90% do plantio já está concluído aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a colheita começou há 3 meses atrás, né? Setembro, outubro, novembro, 3 meses atrás começou a colheita. Então tem muita soja nos Estados Unidos, são 118 milhões projetados por lá, e o programa norte-americano já muito acelerado. O que pode atrapalhar isso agora, nesse momento, é a Argentina vindo para o jogo novamente com o estímulo lá do dólar soja, que passou a vigorar a partir de ontem, vale até o dia 31 de dezembro, então a Argentina deve aumentar o volume comercializado, pode impactar um pouquinho nesse número. Mesmo assim, a temporada que começa no dia 1º de setembro vai até 31 de agosto, com 3 meses de temporada, nós temos 70% praticamente do programa já realizado. Ontem, os dados de exportação mostraram mais um número muito forte para a soja, já 2 milhões e 22 mil toneladas. A semana anterior já tinha sido de 2 milhões e 300 mil toneladas, e nós já chegamos a ter um volume aqui de exportação de quase 3 milhões de toneladas. Então, o ritmo agora está mais forte do que estava no ano passado. Até a soja que tinha aberto, começado em baixa, a sessão de ontem, eu mostrei para vocês, ela estava em baixa, após a divulgação do relatório das inspeções, começou a subir e fechou em alta, uma alta muito expressiva,
quase 21 pontos aqui no vencimento mais curto. Então a gente vê que o movimento que ele fez ontem e foi devido a essa demanda muito forte pela oleaginosa norte-americana. Hoje uma alta um pouquinho menos expressiva, 0,21% nesse momento, ainda estamos na sessão eletrônica na Bolsa de Chicago, o pregão asiático, 14 dólares e 60 o bushel. Farelo de soja caindo 0,58% a 409 dólares por tonelada curta. E o óleo de soja, deixa eu tirar esse vencimento aqui, porque é dezembro, o vencimento maio é 0,22% de alta, 69,80 centavos de dólar por libra-peso. E o oil share ele voltou a se aproximar de 50%. Isso é ruim para a indústria, né? Quanto mais alto, pior é para a margem da indústria. Então, ele chegou a 49% na semana passada, no começo do mês, né, dia 11/11, teve uma queda aqui e ele voltou a subir e hoje ele está subindo. O que isso quer dizer? Que o óleo de soja está subindo mais do que o farelo de soja. Isso piora a margem da indústria. Por que o óleo de soja está subindo? Pelas regras da EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que está regulamentando uma mistura maior tanto para o diesel mineral quanto para o etanol, que é feito a partir de milho por lá. Isso voltou a trazer um impacto positivo para as cotações que fecharam em alta ontem e estão estendendo a alta. Se não houver demanda por farelo de soja, a gente começa a ter sobra, vamos colocar assim, do principal produto produzido no esmegamento e uma demanda maior pelo produto que tem um rendimento ali de 18,5%, 19,5%. Então, é algo a se notar, porque pode impactar realmente nas cotações do grão. O principal indicador aqui é o oil share. Indo para o petróleo estava caindo ontem, deixa eu colocar na tela aqui onde tem o Brent. O petróleo estava caindo ontem e caindo bastante. De repente sai uma notícia de que a OPEP está considerando um corte de 2 milhões de barris por dia na reunião do dia 4 de dezembro. Ou seja, nesse fim de semana eles se reúnem e um jornalista ali da Kepler anunciou que há rumores circulando de um corte de até 2 milhões de barris por dia. Isso é muita coisa, porque não é corte nas metas de produção, mas corte efetivamente na produção. E esse corte viria já no mês de janeiro. Então a produção cairia ali de 39 milhões de barris, próximo a 37 milhões de barris. O mercado reagiu instantaneamente, né? Ontem ele reverteu e fechou em alta já, foi uma alta bem expressiva ontem, tanto no Brent quanto no WTI, já volta a se aproximar aqui de 80 dólares o barril, e hoje aqui estendendo a alta, o Brent subindo 2,6%, 85 dólares o barril, e o WTI a 79. Nós já sabemos, e isso a OPEP já anunciou, que ele quer tentar deixar os preços do petróleo acima de 90 dólares o barril, que é um ponto de equilíbrio razoavelmente bom para os seus países, para os países membros. Uma cotação que vocês podem acompanhar bem, que você teria que pesquisar, seria a cotação do petróleo negociado no Oriente Médio, tanto o petróleo Murban, do Emirados Árabes Unidos, quanto o petróleo de Oman, porque essas são as duas principais origens, junto com a Arábia Saudita, para a Ásia. Então, é através desses tipos de petróleo que nós monitoramos como que está a demanda para a Ásia. E falando em Ásia, o minério de ferro, hoje, ele está subindo novamente. Então, vou trazer as cotações aqui. Tanto na bolsa de Dalian, ele está subindo aí mais de 3% hoje, quase 2%, quase 2,5% no vencimento de janeiro. O vencimento março de 23 já 3,32 e o maio 3,17. Isso na bolsa de Dalian. Quando nós pegamos a bolsa de Singapura, ele também vai estar subindo. Lembro que ontem eu mostrei para vocês que a cotação em Singapura estava caindo e na bolsa de Dalian ele estava subindo. Isso mostra que o mercado internacional estava mais preocupado com relação às medidas de restrição
anti-Covid lá na China do que o próprio mercado doméstico. E o mercado doméstico está apostando, na verdade, na recuperação do setor imobiliário devido aos estímulos que o governo está colocando. O último estímulo ali foi de 162 bilhões de dólares em linhas de crédito para os bancos poder distribuir esse dinheiro. Então, no mercado doméstico, os preços do minério de ferro acabam subindo nesses estímulos governamentais, enquanto no mercado internacional há certa preocupação com relação à demanda. Então, a gente vê um movimento aqui no gráfico do minério de ferro, olha a recuperação que houve nas cotações desde o finalzinho de outubro. Ele chegou numa máxima aqui de quase 1.000 yuans por tonelada, teve uma queda muito expressiva, a gente acompanhou essa queda realmente, até o próprio indicador de fretes BDI caiu bastante, tentou uma recuperação e voltou a cair em medidas mais restritivas e agora ele já volta a subir bastante. Isso lá na bolsa de Dalian. Vamos dar uma olhadinha na bolsa de... Deixa eu pegar o vencimento janeiro também. Vamos dar uma olhadinha na bolsa de Singapura, qual que foi o movimento, ver se foi um movimento parecido, né? Então, um movimento muito, muito similar. Então, aqui a gente tem uma liquidez um pouquinho diferente, né? A gente vê que os preços subiram bastante também, basicamente no mesmo período. A China tem uma oscilação um pouquinho maior, porque isso aqui é mercado doméstico, e a gente teve uma recuperação agora, 97 dólares por tonelada de minério de ferro. O índice de fretes, o Capesize, que mede cargas, inclusive de minério de ferro e de grãos, ele também caiu bastante desde setembro lá de 2021, quando o minério chegou a 224 dólares por tonelada, houve uma queda muito forte. Até nas últimas semanas, o BDI ele estava sofrendo bastante esse indicador de fretes e agora ele voltou a subir. O fechamento de ontem, uma alta de 1,74%, mostrando realmente que a demanda pode estar retornando para o minério de ferro. Qual que é a situação dos portos com relação aos estoques? Agora é um período que os estoques tendem a subir na China para serem usados na primavera. Então, a demanda do aço na China, ela funciona. Estoque de minério, ele é feito no outono e no inverno. Então, a gente deve ver um volume de toneladas métricas em circulação aumentando lá para a China. Esse estoque ele cresce agora no inverno e na primavera ele começa a ser processado para a produção de aço. E é o que nós estamos vendo agora. Os estoques eles estão em 138 milhões de toneladas. Eu acredito que ele deva subir mais 100 milhões de toneladas nos próximos meses. Lá na China, realmente, talvez até março, até abril, ele deva subir mais uns 100 milhões de toneladas. E os preços também devem começar a subir, pelo menos nesse curto prazo, já que a demanda se apresenta. Depois os preços se estabilizam, cai um pouquinho no início do verão por lá, devido à mudança de um período de chuvas. Essas chuvas eles acabam reduzindo a atividade industrial, a atividade de siderurgia reduz no mês de junho, julho e agosto. No mês de agosto as cotações começam a retomar. É só vocês olharem o movimento que faz nas ações da Vale. Vocês vão ver que a Vale normalmente ela cai no mês de julho e ela volta a subir no mês de setembro. E falando em Vale, ontem eu mostrei essas cotações para vocês e falei até que a Vale poderia ter uma oscilação pequena no dia, talvez começar em alta, baseada na bolsa de Dalian, reverter para queda e trabalhar de uma maneira mista. E ela fechou com uma alta pequenininha aqui, 0,49% só no dia. Hoje há uma possibilidade de ela já começar com uma alta já um pouquinho maior, devido às duas principais bolsas ali que negociam a commodity, minério de ferro, estarem em alta, tanto em Dalian, com 2,5%, 3%, quanto Singapura também na faixa de 2,5% de alta. Então há uma possibilidade da Vale começar em alta também. Petrobras fechou com uma alta um pouquinho mais expressiva de 2,10%, Prio 0,72%, Petri 3 aqui 2,47%, 3R fechou com uma queda de 1,72%. Ó, o Husky aqui já está na pré-abertura com 2%, aí ó, Vale 3 lá, o PBR nos Estados Unidos já 2,7% em alta. Então é uma possibilidade realmente muito boa que as cotações comecem em alta aqui. E para nós fecharmos, deixa eu trazer aqui, eu vou fazer mais 2 pontos rapidinho.
Boi gordo. O boi fechou com uma baixa ontem de 0,27, porém no mercado físico os negócios melhoraram. Até em São Paulo, a gente já vê escalas mais encurtadas, a gente vê uma boa demanda no mercado doméstico. A demanda para exportação também já começa a voltar, até porque houve uma equalização com relação à taxa de câmbio chinesa em um ano, chegou a 7,24, nesse momento está em 7,16, então voltam a se apresentar algumas compras, e indicativos em São Paulo já um pouquinho acima do referencial de bolsa, então a gente tem até o boi padrão China a prazo sendo negociado em R$ 295 a arroba. Houveram reportes de negociação ontem, o mercado doméstico continua com 270, 280, ou seja, aquele diferencial do boi China versus o boi do mercado doméstico, que chegou a R$ 5,00 por arroba, já voltou ali entre R$ 20 e R$ 25,00 arroba. Boa notícia. Em Minas Gerais, Triângulo Mineiro, indicações de negócio a R$ 280,00, Goiás também, R$ 280,00, Mato Grosso do Sul, em Bataguaçu, 270, assim como em Dourados, Mato Grosso, 249, em Campos de 250 em Campos de Julho, no Paraná 285 em Maringá, no Tocantins 280 no Porto Nacional, Pará e Marabá 253, em Rondônia, lá em Vilhena 245 e Rio Branco no Acre a 245 também. Agora sim, para nós fecharmos, dá uma olhadinha no clima, porque a gente está sob efeito de Laninha, mas na prática a gente está vendo basicamente um El Niño. Isso que é engraçado, né? Qual que é como que funciona? O Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico, ou seja, ficou abaixo de 0 é Laninha. Ficou acima de 0,5 é El Niño. Nesse momento nós temos mais ou menos nesse range, uma perspectiva de neutro para negativo. Então a gente vê ainda para dezembro a fevereiro, nessa perspectiva aqui, as águas bastante frias, a gente vê como que funciona a anomalia de chuvas, mais chuvas nessa porção ao norte da América do Sul e um corte de chuvas na região mais ao sul da América do Sul, e é o que nós estamos vendo na Argentina, muitos problemas na Argentina, uma perspectiva neutra, negativa, a gente vê que a chuva ela já vem mais intensa, e eu acredito que é esse padrão que nós estamos vendo agora. Numa perspectiva positiva, neutra para positiva, a gente vê um corte de chuvas aqui e um excesso de chuvas nas regiões nordeste. E um El Niño praticamente, aqui é o aquecimento acima de meio ponto, a gente vê um excesso de chuvas na região sul e um corte de chuvas na região nordeste. E mais ou menos nós estamos aqui. Como está o volume de precipitação já dos últimos dias que nós temos visto? Esse é o mapa de precipitação para os próximos dias. A gente vê chuvas ainda no Paraná e na região sudeste também, e um corredor aqui que vai do nordeste até a região norte, e pouca chuva no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Essa chuva ela aumenta basicamente no dia 2, na sexta-feira, em todo o Brasil, e vai ficar uma chuva aqui, com exceção do Rio Grande do Sul, até o dia 10, dia 11, mais uma chuva dia 12, ou seja, a gente deve ficar até o dia 14 de dezembro, 13 de dezembro, com chuvas aqui na região sul. Ó, dia 13 ainda chove no Paraná. O acumulado de precipitação, a gente vê que nessa região mais ao leste, realmente, principalmente Paraná e Santa Catarina, olha como que está o volume acumulado de chuvas só nos 2 primeiros dias que eu estou mostrando aqui, até o dia 1º. E ele vai crescendo e vai ficar muito, muito úmido na região do Paraná. E agora, para fechar realmente, eu quero mostrar para vocês aqui no nosso Relatórios Agro, uma imagem que acabou chegando de um dos nossos assinantes, de como que está a soja lá na região dele devido à umidade. Então, talvez a gente tenha realmente uma quebra de produção aqui no Paraná, principalmente devido ao excesso de chuvas. Então, esse aqui foi o Bom Dia Commodities de hoje. Eu vi qual que é o Instagram do Vicente, é Vicente Zotti. Realmente, vamos entrar. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, porque às vezes ele atualiza a senha, eu não consigo entrar. Não vou conseguir entrar, mas é Vicente Zotti. Só procura lá com 2 Zs, Vicente Zotti com 2 Z, você vai encontrar ele. Eu não acompanho celulose, não acompanho celulose porque, apesar dela ter comportamento de commodity, ela não tem contrato futuro. Então eu acompanho pouco realmente. E aqui na BMC, nenhuma pergunta. O nome da plataforma,
Commodity View da Barchart e Econ Refinitiv da Reuters. Então, é isso aí, pessoal. Todos fiquem bem. Voltamos na quinta-feira. Amanhã eu estou indo para Sorriso, no Mato Grosso, participar do evento. Amanhã não tem o Bom Dia Commodities. Então, voltamos na quinta-feira, aí sim, direto lá de Sorriso. Já comento como que está a situação com relação à manifestação, se está acontecendo ou não. Tchau.